Eu queria que você fechasse seus olhinhos. Nós vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir a direção do Senhor, para que Deus venha abençoar esta mensagem. Essa é a nossa última mensagem sobre casas de paz. E tenho certeza que Deus fará maravilhas nesses 2 meses de maio e junho, bem como nesse culto de hoje. Então há toda uma expectativa da parte dos céus, de Deus nos abençoar nas casas de paz. Então feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, para engrandecer o Teu santo nome, o nome que é acima de todo nome. Senhor, é o momento da mensagem, nós já Te adoramos com hinos, com cânticos maravilhosos, e agora esta mensagem será ministrada, Senhor, em nossos corações. Eu quero ser o Teu instrumento nesta noite. Abençoa cada irmão, a cada irmã que está aqui, aos ouvintes da 99,9 Vertical FM. Senhor, repreendemos todo o mal, toda resistência, tudo aquilo que queira nos oprimir, tirar a nossa paz, Senhor. Que nós possamos, Senhor, pregar esta mensagem, e esta mensagem vir ao encontro das nossas necessidades, daquilo que a sua igreja precisa, em nome de Jesus, amém. Então, se tem algo, irmãos, nesta vida, que nos deixa feliz e nos deixa alegre, é sermos usados por Deus. Coloque isso no teu coração. Você quer ser um homem feliz, uma mulher feliz, pessoas alegres, a alegria de ser usado por Deus, isso é algo imensurável, é algo que nós não tem como explicar. Então esse é a nossa mensagem de hoje. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, nós estamos nessas 4 ministrações, é sobre Lucas capítulo 10, e lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Talvez você esteja chegando hoje a sua primeira ministração sobre casas de paz. E casas de paz não é algo inventado, não é algo novo, é algo bíblico. E a pessoa que praticamente idealizou as casas de paz, ele mesmo disse, o pastor Danilo Figueiredo esteve aqui conosco, ele diz: eu não inventei nada, só está lá na Bíblia, eu só dei uma lida mais atentamente naquilo que o Senhor Jesus quer da sua igreja. O que Jesus Cristo fez? Ele chamou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2, ir adiante da sua face, ir para as cidades e para as aldeias. E ele disse o seguinte: vocês vão em busca dos filhos da paz. Quem são os filhos da paz? Filhos da paz são aquelas pessoas que não têm resistência em relação ao Evangelho, em relação a Deus. E elas têm um coração disponível para abrir a sua casa e ali receber o Evangelho. Não são crentes, não são pessoas ainda que conhecem a Cristo, ou são pessoas que conheceram, mas se desviaram. Mas esses filhos da paz são essas pessoas assim, elas não têm resistência ao Evangelho. E elas querem abrir a sua casa para receber a palavra do Senhor. Então Jesus mandou esses 70 de 2 em 2 na busca dos filhos da paz. E eles iam na frente, eles ficariam nessas casas por várias semanas, e depois Jesus iria entrar nessas cidades, e ele iria direto para aquelas casas aonde aqueles discípulos estavam esperando Jesus. Nós iremos fazer a mesma coisa. Nós vamos para as casas, nós iremos levar o Evangelho, e depois Jesus também irá entrar naquelas casas. Então esses 70, eles voltaram possuídos de alegria. Irmãos, olha, é uma expressão muito forte. Possuídos. E algumas traduções diz cheio de alegria. Por que eles vieram cheios de alegria, possuídos de alegria? Porque eles venceram o desafio, a missão
que o Senhor Jesus tinha dado para eles. Às vezes, irmãos, nós somos possuídos ou paralisados de medo ou de timidez e não ousamos obedecer aquilo que Deus tem para nós. E nós argumentamos conosco mesmo, né? Fizemos alguns argumentos dentro da nossa alma, dizendo que nós não temos capacidade, que nós não temos tempo e que outras pessoas podem fazer isso. Uma vez eu aprendi que quando a gente quer algo, a gente arruma um motivo. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Se você olhar Lucas 9, que antecede todas as casas de paz, e ali diz o seguinte, Lucas 10:1 diz que Jesus enviou outros 70. Significa que aqueles 70 que Jesus enviou, ele já tentou enviar outros, mas todos os outros deram desculpas para não ir. Então o que Deus quer de nós nesta noite é que nós não venhamos a dar desculpas. Então, irmãos, a igreja, ela está vivendo esse momento de casas de paz. E o Espírito de Deus está nos impulsionando, está nos motivando. O que nós temos que ter é a atitude correta em relação a isso aí. Talvez no teu coração esteja passando assim, ó, pastor, eu sou novo na fé, eu não tenho capacidade. Irmãos, quem irá nos capacitar é Deus. E aqueles 70 que foram enviados, presta atenção, hein? Aqueles 70 eram novos na fé. Eles não tinham experiência nenhuma, eles nunca tinham expulsado os demônios, eles nunca tinham curado os enfermos, por isso que eles voltaram possuídos de alegria. Eles não tinham a experiência ainda e Deus os enviou. Igreja, entenda uma coisa, há uma unção sobrenatural sobre nós. As pessoas não terão resistência, você vai se surpreender, você vai convidar, ou eles vão se autoconvidar diante de você. Você vai dizer, meu, mas como o cara está... As pessoas vão se autoconvidar porque tem uma unção diferente. E nós queremos ir atrás dessas pessoas. Então, vamos encharcar a nossa mente com motivação, irmãos. Né? Não deixe o inimigo plantar nenhuma semente de dúvida, ou alguma semente que você não pode, que você não é capaz. Você é capaz sim, você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Então nós temos, igreja, muitos motivos para dizermos sim diante do chamado de Deus. Então nós teremos vários motivos. E o primeiro deles, primeiro motivo, é nós honrarmos ao Senhor através da obediência. Quando nós obedecemos, nós estamos honrando ao Senhor. Jesus diz assim, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está te enviando, irmãos. Ele está te capacitando. Ele está te chamando. E Jesus nunca se esqueceu daquela tua oração. Senhor, eis-me aqui, usa-me. O Senhor vai te usar. Deus chegou à resposta da sua oração. Então o Senhor nos deu uma ordem. Nós o desonramos se nós não o obedecermos. Só isso, só a ordem dele já era motivo para nós estarmos nos movendo e nós também obedecendo. Então, essa obediência não é só por palavras, mas também por atitudes. O Senhor Jesus, ele nos conta uma parábola. Ele diz assim, em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha.
Eu tenho certeza que este pai, ele foi com amor, ele foi delicadamente, gentilmente e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O Senhor Jesus está aqui nesta noite dizendo para você: filho, vai trabalhar na minha vinha. Filha, vai trabalhar na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. No primeiro momento houve resistência. Não quero. Não irei. Mas depois ele arrependeu-se. Ele entendeu o chamado do pai, que o pai o convidou para trabalhar na vinha. Mas ele tinha outro filho. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Irmãos, a mesma maneira que ele falou com o primeiro filho, ele falou com o segundo filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Então, nesta noite, nós teremos aqueles que não querem, mas se arrependeram e vão. Tem outros que vão dizer: eu vou, pastor, mas não irão. Então, aqui nesta noite, nós vamos ver quem irá fazer a vontade do Senhor. Uma das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, é que nós não temos a cultura do evangelismo. Nós não temos a cultura do evangelismo. A nossa cultura é trazer as pessoas para a igreja, convidar para vir para a igreja. E aí nós torcemos para que a palavra seja uma bênção, para que o louvor seja uma bênção, para que tudo dê certo, para que o visitante que nós trouxemos, nada venha fazer com que ele não volte. Que ele possa voltar depois. Então essa é a nossa cultura. Nós insistimos: vamos lá no culto, meu pastor lá prega uma palavra abençoada, você vai ver que louvor lindo que tem, você vai ver que os diáconos atendem bem você vai ver que igreja amorosa. Então nós temos toda uma propaganda da igreja e trazemos essas pessoas para a igreja. Mas nós não temos a cultura do evangelismo. E a Casas de Paz é isso que ela quer romper, ela quer quebrar isso. Porque Casa de Paz, a primeira pergunta que nós fazemos para as pessoas, para fazermos a Casa de Paz é: algo tem tirado a sua paz? Irmãos, saiba de uma coisa: onde você trabalha, onde você mora, ali Deus tem propósito com você. Propósito com os teus vizinhos, propósito com os teus colegas de trabalho. Se você é um representante comercial, se você é empresário, seja o que for o teu trabalho, você tem que ter a cultura, não deixar ninguém escapar. Se a pessoa se apresentou para ti, veio falar contigo, pergunte para ela como ela está. Como é que está a sua vida? Está precisando de algo? Algo tem tirado a sua paz? Olha, eu quero apresentar Jesus para você. Eu quero ir até na sua casa. Você permite que eu vá na sua casa? Olha, eu vou com o irmão, ou vou com o meu irmão, vou com a minha esposa, eu vou com o meu esposo. Olha, nós queremos ir 7 encontros na tua casa. Você permite? É isso que nós queremos. Nós queremos que você trabalhe na vinha do Senhor. Então realmente vá. Então, irmãos, coloque uma coisa no seu coração: servir ao Senhor não é um fardo. Fazer a vontade do Senhor não é um fardo. Fazer a vontade do Senhor não é algo para nós, uma carga pesada. Não é uma carga pesada. Não é um fardo. Embora nós tenhamos lutas, dificuldades, mas o fato de ser usado por Deus produz uma intensa alegria em nosso coração. Lutas teremos. Não resta dúvida de que nós
teremos. Mas a alegria da conquista vale o preço do desafio. Aqueles 70, eles eram novos convertidos, como eu falei para vocês. Nunca tinham tido experiência para pregar o evangelho. Mas a missão deles exigia deles determinação. Pois eles encontraram muito trabalho. Servir ao Senhor, nós vamos encontrar trabalho. Eu já falei algumas vezes, eu ainda não fiz, mas um dia eu quero fazer. Já são 16 anos que eu falo isso e nunca fiz. Mas eu quero botar uma placa na frente da igreja escrito assim: há vagas. Há vagas. E as pessoas vão entrar, tem vaga para quê? Ah, meu filho, a seara é grande. Mas os obreiros são tão poucos. Se tem um lugar que tem vagas para trabalhar, é na seara do Senhor. O que é a seara? A seara é uma plantação pronta para a colheita. Ela está no ponto para ser colhida. E se eu não tiver trabalhadores suficientes para trabalhar na seara, eu vou perder a colheita. Então, há muito trabalho e o Senhor está nos dizendo. Então, apesar dos desafios, nós vamos ter a alegria da conquista. Nós temos que ser determinados, porque esta missão nos exige determinação. Vamos encontrar muito trabalho? Vamos. Nós vamos encontrar pessoas difíceis? Vamos. Jesus, quando mandou os 70, ele disse: ide, eis que vos mando, vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Então nós vamos encontrar lobos. Vamos encontrar pessoas difíceis. Mas o Senhor é contigo. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te preservará. Jesus, ele foi bem claro: olha, vocês vão ter trabalho, vocês vão encontrar pessoas difíceis, vocês vão encontrar portas fechadas. Lucas 10:10 diz: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. O que Jesus está dizendo? Olha, a única coisa que vocês vão receber em algumas cidades, em alguns locais, é só o pó. Vocês não vão receber mais nada, só o pó. Então sacuda esse pó. Quando nós começamos, nós nos convertemos, eu e a pastora, o nosso pastor era o pastor Luizinho, já era um homem já, seus 70 e poucos anos. E ele na época, no Brasil, houve um derramar de Deus chamado uma cruzada nacional de evangelismo no Brasil. E ele participou dessas cruzadas nacional de evangelismo nos anos 60. E uma vez ele contou para nós que eles entraram numa cidade. Como é que eles iam, né? Daí chegavam numa cidade, distribuíam panfletos, iam na rádio, diziam que vai ter uma noite de curas e milagres, e montavam uma tenda. E ele diz assim: olha, os resultados daquelas noites evangelísticas era cego andando, paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo. Os milagres realmente aconteciam de maneira extraordinária. E ele contou que certa cidade que eles foram, eles montaram a tenda, e a cidade inteira estava esperando eles com foice, com enxada, botaram fogo na tenda, e eles saíram corridos da cidade. Então, se nós achamos difícil o tempo de hoje para pregar o evangelho, irmãos, você imagina o Brasil nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Vai falar com os nossos crentes mais antigos dos anos 60. Mas o mover de Deus naquela época, a única forma de converter as pessoas era através disso.
era vendo milagre, era vendo isso ali. Não que isso não possa acontecer, deve acontecer hoje. Mas hoje Deus está trabalhando de uma forma diferente, é uma nova unção sobre a nossa igreja brasileira. E nós estamos indo, buscando as pessoas. Vamos encontrar portas fechadas? Vamos. Mas nem por isso nós vamos desistir. Vamos encontrar resistência demoníacas? Vamos. Lucas 10:17 diz: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles encontraram resistência demoníaca. Mas você vai ter que usar o nome de Jesus. Tudo aquilo que se levantar contra você, você vai usar o nome de Jesus. Por isso que nós tivemos uma vigília na sexta-feira. Por isso que cada área dos grupos pequenos montarão o seu relógio de oração. Haverá mais vigílias, orações, consagrações, jejum. Nós estaremos bombardeando o céu com orações. Toda resistência, ela cairá por terra. Mas, mesmo que eles tenham todas essas resistências, trabalho, pessoas difíceis, portas fechadas, eles não colocaram os olhos nas dificuldades, mas ousaram ser fiéis à missão que Jesus deu. O que o pastor quer de vocês? Irmãos, sejam fiéis ao seu chamado. Você vai ter experiências que nunca imaginou ter na vida. Você vai experimentar o que é ser crente de verdade. Você vai ver o que é servir a Jesus. Infelizmente, irmãos, o nosso ser igreja, ele está tão longe da Bíblia. Nós queremos mudar a história da nossa cidade, queremos mudar a história da nossa igreja. Mas qual foi o resultado desses homens? Diz assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria. Possuídos, extasiados. Sabe que quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, o que é ser possuído? Cara, é tanta alegria da parte de Deus que a pessoa ela fica possuída. Algumas mulheres vieram do encontro aqui, possuídas de alegria. Não dava nem para tocar nelas, estava lá rindo lá, possuídas de alegria. Tamanho foi o poder de Deus na vida delas. Vocês vão experimentar o sobrenatural de Deus. Em Lucas 22:35, Jesus, falando com os discípulos sobre os 70 que foram enviados, Jesus, falando novamente com eles, disse assim, então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei, sem bolsa, sem saco de viagem, ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Porventura, lhes faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Jesus tinha pressa. Olha, vocês não vão levar bolsa, não vão levar saco de viagem, não vão levar sandália. Não se preocupe com logística. Eu vou cuidar da logística de vocês. Vocês vão em busca dos filhos da paz. E esses filhos da paz vão alimentar vocês, vão dar morada para vocês. Não se preocupe com isso aí. O único objetivo é ir atrás dos filhos da paz. Mas Jesus perguntou para eles, me falem. Faltou alguma coisa para vocês? Nada, responderam eles. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nada irá faltar para vocês desempenhar esta missão. Nada. O Senhor irá prover tudo aquilo que você necessita para fazer a missão. Por quê? Porque quem está enviando é Jesus. Não é o pastor Facchini que está enviando vocês, é o Senhor Jesus, e Ele irá cuidar de tudo, nada faltará para você. É o Senhor que irá prover todas as coisas.
E vocês vão ter a sensação maravilhosa de ser um instrumento na mão de Deus. Quando você serve pelo prazer de servir, sua vida tem um poder sobrenatural. Eu posso dizer que a tua vida passa a ter sentido. As duas datas mais importantes da nossa vida, irmãos, é quando nós nascemos e quando entendemos por que nascemos. Enquanto que você não entender o porquê, qual é o propósito de Deus na tua vida, ainda você não encontrou a sua data mais importante da sua vida. Então você tem que saber o porquê nasceu. Quando você serve, você tem o prazer de servir. E sua vida tem um poder sobrenatural. Por isso que a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegre esta igreja deixar o Senhor, nosso Deus, mais força nós teremos. Quanto mais o Senhor se alegrar com as casas de paz, quanto mais o Senhor se alegrar com os nossos grupos pequenos, quanto mais o Senhor se alegrar com o nosso centro de recuperação, quanto mais o Senhor se alegrar com tudo que nós fizemos para o Senhor, mais forte nós seremos. A força nossa vem da alegria do Senhor. Então vamos deixar o Senhor alegre. E saiba de uma coisa, igreja. A colheita traz em si um sentimento de realização. Nós vamos plantar e nós vamos colher. Por isso que o salmista no Salmo 126, verso 6, ele diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, trazendo o resultado da sua colheita. Você vai levar a semente, você vai chorar. A semeadura pode ser com lágrimas, mas a colheita será com alegria, possuídos de alegria. Plantar dá trabalho, colher nos traz alegria. Você quer plantar com alegria, irmão? Não queira alegria na plantação. Plantação é dureza, é trabalho, é esforço, é resistência. Mas a palavra de Deus diz que a colheita, ela é com alegria. Por isso que nós seremos chamados semeadores da paz. As duplas serão chamadas de semeadores da paz. Porque nós vamos estar semeando. Podemos ter resistência. Podemos encontrar portas fechadas. Pessoas difíceis. Mas a colheita será com alegria. Nós seremos tomados, possuídos de muita alegria. Olha o caso de Barnabé. Diz assim a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 11, no seu versículo 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então Antioquia estava tendo ali um avivamento. Estava crescendo, muitas pessoas se convertendo. O que a igreja de Jerusalém fez? Enviou Barnabé para apoiar, para ajudar. Mas diz assim: este ali chegando e vendo na cidade a graça de Deus. É importante a gente entender, guarde bem essa palavra, graça de Deus. O que ele ficou? Ele ficou alegre. Ele não se entristeceu.
Trabalhar para o Senhor nos traz alegria, nos tira do conforto. Às vezes você pode se perguntar, eu me pergunto às vezes, o que me faz me levantar de manhã animado? É a alegria do Senhor. Levantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquela coisa lá, porque o Senhor nos anima. Então Barnabé ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. A igreja estava crescendo, mas precisava agora de mais apoio. Então o crescimento da igreja nos traz alegria. Apenas, irmãos, um coração frio, presta atenção, e cheio de egoísmo, não irá se alegrar do crescimento, da salvação das pessoas. Nós tivemos um profeta chamado Jonas, e Deus disse para Jonas: Jonas, você vai lá na cidade de Nínive e manda aquela cidade se arrepender, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Jonas não quis atender o chamado de Deus. Porque Nínive eram os assírios, os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. E o que Jonas queria é que aquela nação fosse destruída, não que fosse salva. Jonas não queria saber da graça de Deus. A graça de Deus, o que é? Nós somos salvos pela graça. Graça é um ato em que nós merecemos de Deus algo, nós ganhamos de Deus algo que não merecemos. Nós somos salvos por esta graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, num ato gracioso, nos deu a salvação. Jonas então pegou um navio, em vez de pegar a sua passagem para Nínive, foi para Tarsis, totalmente ao contrário do que Deus queria para ele. Totalmente ao contrário. Às vezes Deus está mandando você fazer algo e você faz algo totalmente ao contrário do que Deus quer. Por orgulho, por egoísmo, por N motivos. E um detalhe, o navio que Jonas pegou, aquele navio iria afundar. Aquelas pessoas iriam morrer pela desobediência de Jonas. A nossa desobediência mata pessoas, irmãos. Destrói pessoas quando nós desobedecemos ao nosso chamado. Jonas então, para que aquele navio não fosse afundado, ele foi lançado ao mar, e nisso um grande peixe o pegou, o engoliu, e ele ficou 3 dias no ventre desse peixe, e esse peixe literalmente vomitou Jonas em Nínive. É como se Deus dissesse assim, ó: você não quer? Me aguarde. Eu tenho outros instrumentos para que você vá. Porque você já conhece a palavra, mas você não entendeu o que é graça, o que é misericórdia. Há prostitutas nas ruas. Há drogados nas ruas. Há pessoas se suicidando. Há pessoas precisando do evangelho. E nós estamos nos preocupando com o nosso mundinho, com o nosso umbigo. Nós estamos desobedecendo aquilo que Deus quer para nós. Estamos desobedecendo. Jonas então, contra gosto, foi lá e pregou para os ninivitas. Aí eu queria que você entendesse. Tinha uma unção sobrenatural de Deus sobre Nínive. E os ninivitas se converteram. Se humilharam, se arrependeram de seus pecados, colocaram o pano de saco. Há uma unção especial sobre Joinville. E as pessoas se converterão. Elas se humilharão. Não vá para Tarsis, irmão. Não pegue esse navio para Tarsis, que é fria. Vá para Nínive.
Jonas 3, versículo 10 diz assim: Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Cara, aqueles homens foram tocados pelo o evangelho de Jonas. Jonas ele tinha unção. Era um pregador, ele abria a boca, as pessoas se convertiam, se arrependiam. Até o rei se converteu. Aí você pode dizer, meu pastor, então Jonas ficou feliz, né? Não. Jonas 4:1 diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou todo ressentido com Deus. Ficou ressentido. Ele subiu lá no monte, agora eu vou ver Deus destruir essa cidade. E Deus não destruiu, ele viu as pessoas se convertendo, se humilhando. Ele disse, então o Senhor me mata. É isso, quando a gente não quer servir ao Senhor com alegria, a alegria é tirada de nós. Mas Deus não quer que você faça isso por obrigação, mas por obediência, por amor, aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Quando nós conseguimos uma alma para o Senhor, diz a palavra em Lucas 15:10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando você vai entrar com a sua casa de paz, numa família, e eles se convertem, eu quero dizer para você que há alegria no céu. Diante dos anjos, a festa. A festa do Senhor não é quando nós estamos aqui no culto. Sim, nós adoramos ao Senhor, não resta dúvida que há uma espiritualidade, há uma unção, mas a alegria no céu é quando nós estamos fazendo o culto e o pecador se arrepende. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós infligimos uma derrota ao império das trevas. O império das trevas, ele é derrotado quando nós abrimos casas de paz. Olha o que os discípulos disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Então os demônios se submeterão a você. Pastor, eu nunca expulsei um demônio. Você não vai lá para expulsar demônio, irmãos. Mas se o demônio se apresentar, não fuja, não corra. Você vai usar o nome de Jesus. Só isso. Você vai ver que eles obedecem. E eles voltaram alegres, porque os demônios se submeteram. E quando eles falaram isso, a resposta de Jesus: olha, eu vi a Satanás cair do céu como relâmpago. Significa que quando nós pregamos o Evangelho e conquistamos casas para Deus, não só os demônios são vencidos, mas o próprio Satanás é derrubado, derrotado. Casas de paz, ela mexe com o mundo espiritual, irmãos. Então, a salvação tem um valor imensurável. Por isso que Jesus disse ali em Lucas 10:20, não vos alegrei porque se vos sujeito os espíritos, os demônios, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A maior alegria sua não é porque você vai curar os enfermos, não é porque os demônios se submetem, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. E outro detalhe, irmãos, em outras palavras, você vai ser instrumento de Deus para Deus escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. Cara, isso é top, é demais. É tremendo, você vai ser instrumento de Deus. E Deus vai escrever no livro da vida lá o nome da pessoa. E você foi usado por Deus. Igreja, você não pode se esquivar desse momento. Você não pode. Eu te digo, eu apelo para isso.
Não deixe que a timidez, o comodismo ou a falta de compromisso lhe roube essa grande conquista. Você vai ter coisas para falar para o resto da vida. Você vai ter experiências para contar para muitas pessoas. Saiba disso, você não está indo em nome do pastor Facchini. Não é o pastor Facchini que está te enviando, é Jesus. É em nome de Jesus. Nem use meu nome lá. Use o nome de Jesus. Eles quiseram usar o nome de Paulo e não deu certo. Então não use meu nome, use o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. E Jesus disse em Lucas 16: quem ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Então quando eles estiverem rejeitando a vocês, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a Jesus. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ele envia você. Se eles não aceitam você, estão rejeitando aquele que enviou você, que é Jesus. Mas quando rejeita Jesus, estão rejeitando também ao nosso Deus. Será, irmãos, que tudo isso não basta para sermos obedientes? E começarmos a procurarmos os filhos da paz, a fim de fazer de suas casas verdadeiras bases do reino de Deus? Quando o Espírito está falando isso, bases do reino de Deus, né? Aí eu me lembrei que o inferno, quer dizer, que Satanás também trabalha com bases. Um ponto de droga é uma base. Um ponto de prostituição é uma base do reino das trevas. Uma casa de família ímpias que não querem saber de Deus é uma base do reino das trevas. E nós estamos então formando bases para o reino de Deus. Você vai dizer sim ou não a este chamado. Glória a Deus. Você vai dizer sim ou não a este chamado? Sim. Glória a Deus. Irmãos, essa aqui é a revista Casas de Paz. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir depois do culto. Ela é uma cartilha simples. Aqui estão os 7 encontros que você vai ter. É muito prático, muito simples. Não precise ter medo de fazer isto. Nós teremos agora 8 semanas para trabalhar nisso aqui. Não significa que a primeira casa que você abriu, se veio 3 pessoas, se na próxima vier 5, amém. Se na próxima vier 10, amém. Se no último dia vir alguém na casa de paz, receba essa pessoa. Não é um curso em que a pessoa tem que participar das 7 semanas. São 7 semanas numa casa. E ali o dono da casa vai convidando pessoas. Para cada encontro pode convidar uma pessoa. Então não se intimide, não tenha medo. Tem uma unção sobrenatural na igreja sobre a Casas de Paz. Então ao final do culto não deixe de comprar. Só me vieram avisar que só tem 3. Vai dar briga. Não quero briga depois, né? Mas se você quer ainda a revista Casas de Paz, e se acabou, dê um nome para os diáconos que a gente já manda pedir amanhã. E até sexta-feira deve chegar as revistas também, se assim você desejar. Nós compramos 200, significa que 200 Casas de Paz nós teremos, né? No mínimo 200 nós vamos ter. Mas creio que vamos ter muito mais do que 200, né? Para a glória do Senhor Jesus. Toda a glória para Jesus. O pastor Danilo, a igreja dele, o ano passado foram 1.800 casas de paz. A primeira igreja batista de Curitiba, PIB, foram 2.000 casas de paz. E eu quero dizer para ti, irmãos, o pastor está pensando em números. A questão não é que eu estou pensando em números. A questão é que eu estou pensando em almas. Em almas. E eu digo para Jesus, se somente uma alma for salva em toda essa nossa estratégia de casa de paz, já valeu a pena. Porque uma alma não tem valor, não tem preço uma alma. As riquezas do mundo inteiro não pagariam o valor de uma alma.
Então, nós temos que levar esse evangelho, irmãos. O Senhor está te chamando. Não coloque obstáculo, não diga eu não sou capaz, você é capaz. Eu não posso, você pode. Não aceite as sugestões de Satanás no teu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode fazer casas de paz no hospital, nas praças, nas escolas, na universidade, no restaurante, em shopping. Irmãos, onde Deus te enviar, faça a casas de paz. E tenho certeza que nós vamos ter uma grande colheita e voltaremos possuídos de uma grande alegria que o Senhor irá nos dar. Amém, igreja?